Olá, gente! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Comigo está tudo ótimo, principalmente porque eu estou muito feliz. Imagino por quê? Porque hoje a gente começa mais uma aula de ciências da semana. Muito legal, não é verdade? De início, antes da gente adentrar na programação de hoje, eu gostaria de desejar um super seja bem-vindo para o Gustavo, que é o nosso novo aluno do segundo ano. Quando a gente passar desse momento de quarentena, a gente vai ter a oportunidade de conhecer o Gustavo. Quem não conhece, quem já conhece o Gustavo vai revê-lo novamente. Gustavo, seja bem-vindo, sinta-se novamente em casa. É um prazer ter você de volta, tá certo? Então, o que a gente resolveu fazer hoje? Qual é a nossa programação? De início, a tia Tainara quer dizer que eu ainda estou esperando os vídeos, né, as tarefinhas da tarefa de casa que foi passada na semana passada para vocês, que é uma atividade de investigação, que tem lá no livro. Então, quem não fez, pede para o papai e para a mamãe ajudinha para fazer, tá bom? Envia para mim para que a tia possa corrigir e ver como você está saindo, o seu desempenho nessa disciplina, tá certo? E no mais, hoje de início a gente vai estar corrigindo a nossa atividade do Agora é com Você, do nosso livro. E logo em seguida a gente vai continuar com o nosso conteúdo. Então você já sabe, né? Se você não quer perder, quer saber de tudo sobre o nosso planeta Terra e não quer perder nenhum momento, fica lá ligadinho na nossa aula, que você vai sair daqui um mega cientista, um mega astrônomo do planeta Terra, tá certo? Vem comigo! Primeiro, a gente vai estar fazendo a correção da página 91, que é o Agora com Você, que é referente ao nosso conteúdo da aula passada. Então, se você não viu a nossa aula passada, é importante que você veja ela antes de você ver essa aula, ok? A nossa primeira questão, ela diz assim: você viu que existe algumas maneiras de representar o planeta Terra. Para quem está chegando agora, ou para quem já não lembra mais, o nosso planeta Terra ele pode ser representado de diversas formas. Ele pode ser representado na forma de um globo terrestre, que é a forma mais comum da gente ver, mas ele também pode ser representado de forma planisférica, que é como está aqui na imagem de vocês, e é o que a nossa questão traz, que é quando o planeta Terra ele é visto, né, de um formato plano. Mas lembre só, gente, é válido ressaltar que o nosso planeta Terra ele não tem um formato plano, é só uma forma da gente visualizar melhor os continentes e o próprio planeta Terra de uma forma geral, tá ok? Então vamos lá. Abaixo temos um planisfério, que é isso que vocês estão vendo. A questão pede para você definir as cores da legenda e pintar de acordo com ela. Ou seja, você vai escolher uma cor para pintar os oceanos e os mares. A tia vai escolher aqui a cor azul, tá bom? A gente vai fazer junto aqui. Vou estar escolhendo a cor azul. Você aí na sua casa, você pinta a bolinha mais bonitinho do que a tia tá pintando. A tia não tá pintando legal, mas porque o pincel não ajuda. Escolher a cor azul, e aí você também vai escolher uma cor para pintar os continentes. A tia queria um marrom, mas já que não tem, a tia vai escolher essa corzinha amarela. E aí, como você escolheu as duas cores, você também vai estar pintando a sua imagem, né, o seu planisfério dessas duas cores escolhidas. Veja só, a tia pintou, né, o planisfério dela, como vocês podem ver, de cor azul aqui, os mares e oceanos. Os continentes não tinha cor marrom aqui no pincel da tia, mas no desenho dela eu pintei da cor marrom. Porque são nos continentes, como a gente viu, que é a maior representação de terra, né, ou seja, de solo, sendo representado nesses locais. Então, se você não pintou ainda seu planisfério, pede a mamãe para esse vídeo e pinta aí rapidinho para depois você continuar, tá certo? A nossa letra A da primeira questão, ela pergunta o seguinte para vocês aí de casa: quantos continentes temos no nosso planeta? E quais são eles? Ou seja, é importante que você leia a pergunta inteira, para que você saiba que ela está fazendo duas perguntas em uma. Vamos contar quantos continentes a gente tem? Fica de olho aqui na imagem para você não se perder. A gente tem, que é a América, que é o continente onde a gente vive. A gente tem, 2, que é a Europa. Temos 3, que é a África. 4, que é a Ásia. E 5, que é a Oceania. Deixa eu perguntar para você de casa. Você acha que parou por aqui? Não, né?
Na realidade, a gente tem um sexto continente, que é o continente da Antártida. Então, agora você já sabe quantos continentes a gente tem no nosso planeta, que ao todo são seis continentes, sendo eles América, Europa, África, Ásia, Oceania e Antártida, tá bom? A ver se você acertou. Se você não tiver acertado, dá um pause para depois você continuar. Lembrando que, regrinha, tá bom, de escrita, que você deve escrever os nomes desse continente, a primeira letrinha com a letra maiúscula, tá ok? Faça aí bonitinho a sua letrinha, que a tia Tainara, quando a gente voltar, quer ver tudo respondido. A nossa letra B, ela pergunta assim para vocês: quais são os oceanos que fazem parte da superfície da Terra? Ainda olhando lá para o planisfério de vocês, a gente vai ver quais são os oceanos que fazem parte do nosso planeta Terra. Vamos lá? Olha para a imagem, todo mundo. Ó, temos o Oceano Pacífico, temos o Oceano Índico, o Oceano Atlântico. Será que a gente parou por aqui? Eu não sei se vocês estão conseguindo ver direitinho, mas olha bem direitinho lá para a sua imagem, que você vai ver que ainda está faltando mais um oceano, que é o Oceano Glacial Ártico. Nossa, esse tem um nomão, né? E muito bonito, inclusive, que já é um oceano que já faz parte lá dos polos do planeta Terra. Então, se a pergunta perguntava quantos oceanos, quais são os oceanos que a gente tem o Oceano Pacífico, Índico, Glacial Ártico e o Oceano Atlântico. Gente, mas veja só, além de perguntar quais são os oceanos, a nossa questão ainda pergunta qual é o maior deles. Vamos analisar a nossa imagem? Gente, analisando a nossa imagem, a gente pode concluir o quê? Que o oceano glacial ele é pequenininho, como eu disse para vocês, está lá nos polos, né? O Oceano Atlântico e o Índico, eles são medianamente grandes, mas ainda não são os maiores. Veja só o Oceano Pacífico, ele se repete aqui e também se repete aqui. Porque o Oceano Pacífico, ele tem basicamente, cobre quase toda a superfície do planeta Terra, sendo ele, então, o maior oceano da superfície do nosso planeta. Então, você vê aí se você acertou, tá certo? Se você não tiver acertado, dá um pause, responde aí, corrige e depois você continua. A nossa letra C, ela pergunta para vocês: no planisfério, o Oceano Pacífico, ele aparece 2 vezes. Olha só, verdade, e a gente inclusive até viu isso na questão anterior. E aí eu pergunto para vocês, o fato dele aparecer 2 vezes é porque a gente tem 2 oceanos pacíficos? E aí, o que vocês acham? O que foi que vocês colocaram? Deixa a tia Tainara explicar novamente para vocês, tá certo? Na realidade, a gente tem um único oceano Pacífico, mas como o planisfério ele mostra o nosso planeta Terra de uma forma plana, esse oceano ele acaba sendo representado 2 vezes. Mas na realidade, a gente só tem um único oceano Pacífico, tá certo? Então a resposta correta seria o quê? Não, temos apenas um Oceano Pacífico. O planisfério ele representa a Terra aberta. É como se a gente pegasse o globo terrestre, abrisse ela. E aí, para conseguir representar todo o Oceano Pacífico, a gente representa ele 2 vezes, tá certo? A nossa segunda questão vem trazendo uma imagem de satélite artificial. Lembrando que o nosso planeta Terra ele também pode ser representado através das imagens de satélites. E aonde estão esses satélites, tia? Os satélites eles ficam girando em torno do planeta Terra. E enquanto ele faz esse giro, esse movimento, ele faz o quê? Ele tira várias e várias fotos do nosso planeta Terra de forma real. E assim permite que a gente conheça um pouco mais sobre ele. Vamos lá para a pergunta? Esta é uma fotografia de parte da floresta amazônica aqui no Brasil, tirada por um satélite artificial, ou seja, o satélite que está lá, né, rodando em torno do planeta Terra, ele tirou essa imagem do planeta da nossa floresta amazônica. Observe bem a imagem e agora a gente vai para as questões referentes a ela. A letra A, ela pergunta assim: o que é possível identificar nessa fotografia? O que a gente pode ver com essa fotografia?
Na realidade, a gente pode ver muitas coisas. E é por conta disso que essa resposta ela é uma resposta pessoal. Porque o que eu vi pode ter sido algo diferente do que você viu. Mas isso não justifica que a sua resposta esteja errada. Então, é por isso que é preciso que o seu papai ou sua mamãe veja se você colocou pelo menos no rumo, né? Então, o que foi que eu consegui observar com essa fotografia? Vocês estão vendo essas manchas onde a tia circulou de vermelho? Todas essas manchas, gente, representam partes da floresta amazônica que foram desmatadas. Ou seja, o homem foi lá, passou uma serra elétrica e desmatou partes da floresta amazônica, o que é totalmente negativo para esse habitat, ou seja, para esse local. Então, o que a tia Tainara viu é o quê? O desmatamento da nossa floresta amazônica. Mas alguns de vocês podem ter visto, por exemplo, partes, né, da mata da floresta amazônica, o que também está correto. Outros podem ter dito, por exemplo, que viu partes da terra da floresta amazônica. Isso também está correto. A minha sugestão é o quê? A visualização do desmatamento dessa floresta. Mas pede para papai e para mamãe ver se a sua resposta está no rumo, tá certo? Na letra B, ainda analisando a nossa imagem, eu quero perguntar para vocês. Por que é importante a gente ter esse tipo de imagem? Ou seja, a gente conseguir visualizar coisas antes que a gente não via, né? Se a gente fosse na floresta amazônica, visto lá no espaço. Na realidade, esse tipo de imagem ela é muito, muito importante, gente. Principalmente porque quando a gente tem a imagem de um satélite, a gente consegue analisar melhor um local. Muitas vezes, quando a gente está lá na Amazônia, a gente não consegue ver esses grandes espaços de desmatamento. Mas quando a gente olha do espaço, a gente vê, nossa, é um tamanho realmente gigantesco. Não é exagero da tia Tainara. E desse modo, a gente consegue, né, tá pensando em meios para estar ajudando essa floresta a não ser mais desmatada, tá certo? Como sugestão de resposta, eu dei aqui para vocês o seguinte, que essas imagens do planeta Terra, as obtidas dos satélites, elas nos ajudam a identificar, ou seja, a conseguir entender melhor os detalhes da natureza e principalmente a gente consegue compreender como que a nossa natureza ela está sofrendo com as transformações que o ser humano está fazendo com que ela tenha, né? Ou seja, o desmatamento, como a maioria de vocês já deve ter visto em livro ou em filme, ele é uma consequência provocada pela ação do homem, que não é legal, tá bom, gente? O desmatamento ele não deve ser feito, principalmente nas grandes florestas, como é o caso da Amazônia. E o principal motivo é que a Amazônia ela tem uma grande diversidade de animais, ou seja, tem uma grande quantidade de animais diferentes. E de plantas também. E quando ela é desmatada, ela faz o que? Ela muitas vezes perde parte desses animais e dessas plantas. E vai ficando cada vez mais pobrinha, pobrinha, até que quando chega um ponto que vai ter alguns animais e plantas que não vai ser mais encontrado na Amazônia. E aí, isso não é legal, tá certo? Opa! Terminada a nossa atividade, você agora vai colocar lá na página 95 do seu livro, porque chegou a hora do texto. Vamos lá fazer? Eu adoro muito essa hora, gente, porque sempre vem uma grande descoberta por trás de cada texto que a gente lê junto, né? Então vamos lá. Aqui a gente tem as duas amigas que você já conhece lá do nosso livrinho do Objetivo, que é a nossa amiga Maria e a nossa amiga Atena. Vamos ver o que elas dizem no diálogo? Acompanha do livro de vocês ou então do vídeo da tia Tainara. A Maria começa assim: tenho observado o céu cuidadosamente durante o dia e o que mais chama minha atenção é a luz solar. Olha que menina curiosa, não é verdade? A Atena vai e responde a ela: é verdade, mesmo em dias nublados é possível ver a claridade causada pelo sol. Olha só, e isso é verdade. Você já deve ter percebido que mesmo quando o dia está bastante nublado, que é quando o dia está com cara de chuva, como a mamãe fala, a gente consegue entender que é dia, porque o Sol ele ainda envia alguma claridade para o nosso planeta Terra. E já que a gente já falou de Sol, já falou de dia, você já deve estar aí com a cabeça toda cheia de ideia do que a gente vai falar na nossa aula de hoje. Então vamos lá comigo? Durante o dia, basicamente, como já tinha dito no slide anterior, a gente consegue ver a luz do Sol, e essa luz do Sol é que causa claridade no nosso planeta Terra. O Sol ele emite raios solares e esses raios solares eles acabam nos fazendo enxergar o que a gente chama de dia.
E é válido ressaltar que durante o período do dia a gente quase não vê nenhum astro no céu. E isso se dá porque a luz do sol, gente, é muito forte. E aí, por conta disso, a gente mal consegue ver as outras estrelas que a gente tem presente, por exemplo, à noite. Você deve ficar pensando aí de casa que quando é de dia, ou seja, quando é 8 horas da manhã, aquelas estrelas que passou o dia inteiro, a noite inteira lá, iluminando o seu céu, ela deve estar dormindo. Mas não é verdade. Na realidade, quando é dia, as estrelas elas continuam lá. A diferença é o quê? Que a luz das estrelas ela não é tão luminosa como a luz do sol. E por conta disso, a gente tem a impressão que elas não estão ali. Mas elas estão sim, tá certo? Mas veja só que legal. Apesar da gente não conseguir ver as estrelas e os outros astros durante o período do dia, por conta dessa grande luz do sol, a gente consegue, em algumas épocas do ano, ver a presença de uma chamada estrela d'alva. Mas veja só comigo, a estrela d'alva que todo mundo chama, na realidade não é uma estrela, é um planeta, que é o planeta Vênus. Geralmente esse planeta, ele aparece iluminadíssimo, lindíssimo, sempre ao entardecer. O que é que significa? Sempre quando a noite está chegando. E a gente também consegue ver ela sempre ao amanhecer, que é quando o dia está o quê? Nascendo. E por que ela aparece, professora? Na realidade, o planeta Vênus ele é um planeta de cor bastante amarelada, de uma cor um pouco alaranjada. E como é o segundo planeta depois do Sol, ela recebe uma grande quantidade de luz solar e acaba por ver tendo as suas cores desse planeta sendo iluminada. E aí por isso que a gente vê ela sempre ao anoitecer e sempre ao amanhecer. Por muitos tempos, os homens, os primeiros astrônomos, eles não sabiam que se tratava de um planeta. E por isso que várias épocas que Vênus, o planeta, ele foi confundido por uma estrela e passou a ser chamado de estrela d'alva. Então você já sabe, se tiver curiosidade, fica aí vários dias do ano observando o céu, sempre de manhãzinha cedo ou sempre ao anoitecer, pertinho entre 5h30 e 6 da tarde, para ver se você consegue ver a sua grande e belíssima estrela d'alva, tá certo? Como eu já disse para vocês, o período que a gente chama de dia, ele só é possível porque a gente tem o nosso amigo Sol. Esse Sol, ele envia raios solares para o planeta Terra e além de ajudar no nosso aquecimento, ele ajuda também na iluminação do dia. Válido ressaltar que o nosso Sol ele tem uma grande gravidade, ou seja, uma grande energia. E essa energia faz com que em torno do Sol a gente tenha poeira estrelar, a gente tem várias estrelas e a gente também tem os planetas em torno dele. Então vamos conhecer as principais características e funções do nosso amigo Sol? Na realidade, como eu disse para vocês, o Sol ele é algo muito grande. Basta você, aqui principalmente no Piauí, nossa região, a gente sabe que o Sol é imenso, principalmente na época de verão. O Sol ele é tão grande, gente, mas tão grande, que ele caberia dentro 1,3 milhões de planetas do tamanho da Terra. Exatamente, ele caberia mais de 1 milhão de planetas do tamanho do planeta Terra dentro dele. Gente, é gigante, é inquestionavelmente enorme. Uma outra informação que eu trouxe aqui para vocês é que a luz solar ela demora cerca de 8 minutos para chegar à Terra. Ou seja, quando o nosso Sol está lá no espaço, para essa luz chegar até aqui, ela demora cerca de 8 minutinhos. Não é muito longe se a gente considerar que o planeta Terra ele é o terceiro planeta do sistema solar. As interações entre o Sol e a Terra, elas produzem as estações do ano, o tempo e o clima. E também ela possibilita que ocorra o ciclo da água. O ciclo da água está relacionado, gente, em algumas épocas do ano, que quando, por exemplo, chove na nossa casa, cria uma poça d'água na frente da sua casa e no dia seguinte não tem mais água. E onde foi essa água? Ela sumiu? Foi mágica? Na realidade não foi. Ela passou por um processo que a gente chama processo de evaporação, onde a água ela foi o quê? Ela se transformou em gás, ou seja, em vapor, fez com que fosse formada as nuvens e vai se transformar em chuva. A chuva vai voltar para os rios, para os lagos e para os oceanos. E assim esses círculos continua infinitamente. Outra característica é que o nosso planeta Terra está um pouco distante do Sol.
cerca de 149,6 milhões de quilômetros. É muito distante, muito distante, muito distante mesmo. E essa distância, ela proporciona as condições de temperatura necessárias para a gente conseguir viver aqui no nosso planeta Terra. Então, é uma distância totalmente benéfica para a gente. Outra coisa é que no nosso amigo Sol, ele não possui uma superfície sólida. Alguns cientistas dizem que o Sol é como se fosse um grande mar, um enorme mar, só porque é um mar de lava, tipo aquelas lavas que saem do vulcão, é uma coisa muito quente, entendeu? Então você já sabe, ele não tem uma superfície sólida como, por exemplo, as rochas que a gente tem aqui no nosso planeta Terra. E olha só uma característica legal, é que o Sol, ele ativa na nossa pele a produção de vitamina D. E a vitamina D, gente, ela é extremamente benéfica porque evita que as crianças tenham uma doença chamada raquitismo. O raquitismo, ela é uma doença onde os ossos das crianças ficam bem molinhos, bem frágil. Então você já sabe, o horário certinho de você tomar um banho de sol é entre as 6 e 10 da manhã. E é assim que você garante a grande produção de vitamina D no seu corpo. E durante a noite, a gente falou tanto do dia que a noite ficou com ciúmes. E é por isso que agora a gente vai dar uma pausa no dia e vamos falar da noite um pouquinho? Na noite já é um pouco diferente. O sol, né, ele se põe sempre às 5h40, às 6 horas, e se muda de região para região e de época por época. E o que acontece? Quando o sol se põe e a noite não estiver nublada, a gente consegue ver vários astros. A gente consegue ver estrela brilhando no sol, a gente vê a lua, que eu sou apaixonada, acredito que muitos de vocês também. E em algumas épocas do ano a gente vê alguns meteoritos, que as pessoas chamam inclusive de estrelas cadentes. E a gente consegue ver 1 bilhão de astros. Vemos o Vênus, né, que é aquele planeta que a gente viu, que aparece geralmente quando a noite está chegando. E o que acontece também? A gente pode ver muitos desses corpos celestes, tanto de cores como tamanhos diferentes, porque a maioria deles tem luz própria, como é o caso, por exemplo, das estrelas. A gente vê as estrelas brilhando na noite porque elas conseguem, né, sem a ajuda do sol, ter essa luz própria e desse jeito encantar os nossos olhos. Não só o meu e não só o seu aí de casa. Na realidade, as noites estreladas, elas por várias épocas, elas encantaram os poetas, os artistas, os cantores para fazer suas obras de arte. Inclusive, a gente tem uma obra de arte que é muito conhecida, que é o quê? A Noite Estrelada, de Vicente Van Gogh. Que inclusive, porque estava comigo ano passado, a gente fez até uma linda pintura dessa arte, não é verdade? Vamos continuar? A Lua que você viu agora anteriormente, ela é o satélite natural da Terra. Lembra que eu disse para vocês que o homem, ele fez alguns satélites e enviou para o espaço. Esses satélites que o homem produz, a gente chama de satélite artificial. Mas a natureza também, com seu grande poder, né, e esplendor, tem a capacidade de produzir satélites naturais, que são as luas. E a gente tem também um satélite natural, que é a nossa belíssima Lua, que quando ela não está na fase nova, que é quando ela fica toda escura, a gente consegue visualizar ela no céu e assim se encantar e se apaixonar por ela. E olha só as principais características da nossa amiga Lua, tá certo? Ela é um satélite natural, ou seja, ela circula em torno de um planeta, no caso do nosso planeta Terra. Mas lembrando que a gente tem planetas, como é o caso de Júpiter, que tem muito mais de uma única lua, cerca de 63, 70, muita lua mesmo, entendeu? E uma outra coisa, a Lua, a sua força gravitacional, ela mantém, ou seja, a energia da gravidade mantém a Lua girando ao redor da Terra. Ou seja, a gente sempre vê a Lua porque a Lua está ali, ó, girando, acompanhando o processo de rotação que o planeta Terra faz, que a gente ainda vai ver o que é esse processo de rotação mais à frente. A superfície da Lua, gente, ela é uma superfície coberta por crateras de todos os tamanhos, e geralmente o solo dessa Lua é um solo arenoso, ou seja, como se fosse o solo da praia, cheio de areias, tá certo? E tem mais uma informação bastante legal, é que essa Lua, ela é o único astro que é o astro mais próximo do nosso planeta. E veja só, ele é muito menor do que o nosso planeta Terra, por isso que às vezes a gente consegue, né, observar ele e ter a impressão que ele está bastante perto da gente. Professora, se ele é grande, por que quando a Lua está cheia, a gente vê ela enorme, grandona, né, e a gente vê aquelas imagens de lobo, ruivando? Na realidade, gente, o que acontece? Quando a Lua ela está grande, a gente tem a percepção que ela está grande,
É porque ela recebe uma grande quantidade de luz solar. E essa grande quantidade de luz solar faz com que ela brilhe mais. Ou seja, a gente consegue concluir que a Lua ela não tem a luz própria. Para ela brilhar, ela precisa da ajuda do nosso amigo Sol. E olha só quem voltou aqui no conteúdo de ciência. As fases da Lua, que a gente viu, quem estava desde o ano passado comigo, já vimos que as fases da Lua, elas são 4. Geralmente a primeira fase da Lua, e lembrando que a Lua ela muda de fase, levando em consideração a quantidade de luz solar que ela recebe durante o mês, tá certo? A primeira lua que geralmente aparece é a lua nova. E veja só, a lua nova ela é uma época do mês onde a lua ela não aparece cor nenhum, pouco brilho, quase a gente não vê. E o principal motivo é o quê? Que é a época onde a lua está recebendo pouquíssima luz solar. Depois da nossa lua nova, ela vai passar 7 dias passando para uma nova fase, que é a quarto crescente. A quarto crescente, a nossa amiga Lua, ela já começa o quê? Já começa a receber parte da luz solar e já começa a brilhar. A gente vê a Lua como se fosse um pedacinho de queijo. Logo em seguida, essa quarta minguante, ela vai passar 7 dias passando para chegar à próxima fase, que é a Lua cheia. E aqui, meus amigos e minhas amigas, acontece o grande espetacular, inadmirável, perfeito fase da Lua. Para mim é a mais perfeita. Que é quando a Lua está enorme, bastante luminosa. Que é quando ela está recebendo praticamente 100% da sua área de luz solar. E aí ela fica grande, fica linda e apaixonante. Passados esses 7 dias, a minha Lua ela passa para a quarta fase e última do mês, que é a quarta crescente, onde a luz solar ela já manda pouquíssima, né, quantidade de luz solar e a gente vê só um pedacinho novamente dessa luz do Sol na nossa Lua. E aí inicia-se um novo mês com a Lua nova, tá certo? É válido ressaltar que tanto a Lua como os planetas, eles não têm luz própria. O que a tia Tainara quer dizer com isso? Que para os nossos planetas, para a nossa amiga Lua, ela conseguir ter aquele brilho que a gente acha muito bonito, ela precisa de uma mãozinha, ou seja, de uma ajuda da luz solar. Por isso, vemos aqui mais uma importância desse grande astro para que a gente veja as coisas tão bonitas e tão iluminadas no céu, tá ok? Meus amigos e minhas amigas, meus amores, a nossa aula de hoje ela está chegando ao fim. Eu espero que vocês tenham gostado. Caso surja alguma dúvida, pede para o papai e para a mamãe mandar uma mensagem para a tia Tainara que eu vou estar à disposição para estar respondendo vocês, tá certo? Ó, milhões de beijos. Tia tá morrendo de saudade. Fiquem em casa, se cuidem, cuidem do papai e da mamãe que logo esse momento vai passar, tá certo? Tchau, até a próxima semana.